Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos. E hoje nós vamos conversar sobre a CPI da Covid-19. Então, nós temos um assunto muito interessante para você aprender sobre o que é CPI, que eu vou te explicar no final dessa aula. Mas antes eu vou te mostrar o fato, né? O que vem a ser essa CPI da Covid, o que está envolvendo, o que está rolando, afinal de contas, aqui no Brasil, tá bom? Se você quer saber sobre mais assuntos de atualidades, mais assuntos sobre política, economia, entra na nossa playlist do Fox Concursos. Mas, prof, como que eu faço isso? Olha só, você vai buscar Fox Concursos lá no YouTube e você vai buscar, então, dentro da nossa plataforma, dentro do nosso YouTube, uma lista de aulas com as aulas de atualidades. Vai maratonar atualidades, que com certeza você vai aprender muita coisa, porque as nossas aulas de atualidades aqui do Fox Concursos servem para você realizar a sua prova de atualidades especificamente, mas também para você aprender a ter argumentos de redação para mandar muito bem na sua discursiva, tá bom? Então vamos lá, né? Nós também temos outras redes sociais que são muito importantes aqui para você ficar ligado no que a gente está publicando, né? Então nós temos o Instagram, @FoxConcursos, também tem da Prof. Carla, né? Para você seguir a Prof. Carla. Você também pode nos buscar lá no Facebook, no Spotify, nós temos muitas aulas no podcast, no Twitter e no LinkedIn, todas as nossas principais redes nas quais você pode entrar em contato com seus queridos professores, com conteúdos que você precisa aprender, tá tudo lá, tá bom? Então vamos agora especificamente para o fato, tá? O que aconteceu? O presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, leu o pedido de abertura da CPI da Covid, oficializando aí o ato da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 13 de abril de 2021. Tá? Então, Comissão Parlamentar de Inquérito é o que significa CPI. Tá? Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o pedido, certo? Da abertura da CPI da Covid. Então foi essa leitura que abriu a criação desta CPI, que a Folha de São Paulo publicou no mesmo dia 13, ó. Após ordem do STF, Senado cria CPI da Covid para investigar gestão Bolsonaro e verba a estados. Plenário do Supremo vai analisar nesta quarta-feira a decisão do ministro Barroso para instalar a comissão. Então vamos lá, porque o assunto é um pouco delicado, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, tá? Então olha só, no requerimento inicial da comissão, de autoria do senador Randolfo Rodrigues da Rede, né, do Amapá, a CPI visava apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, tá? Então, é essa aqui que eu falo para você entre aspas, certo? Então, era esse o objetivo de instaurar essa CPI. Em especial, tá? A CPI visa o quê? Analisar aí, investigar o agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para pacientes internados, isso nos primeiros meses de 2021. Se você quer saber mais sobre essa questão, que a gente não consegue trabalhar tudo, né, em 30 minutos de aula. Então, eu sempre, ao longo da nossa aula, eu vou recomendando leituras para que você consiga aprofundar o tema, caso você tenha interesse. Quem nos dá muito conteúdo sempre para as nossas aulas aqui é o Nexo Jornal, tanto para as aulas que eu apresento para você, quanto para o aprofundamento do debate. Então, se você quiser, busca lá, né, Supremo manda abrir CPI da Covid, o que vem agora, um texto do dia 9 de abril de 2021, tem bastante coisa ali, e inclusive é dentro desse texto que tem essas aspas, né, o objetivo é apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, principalmente na questão do agravamento da crise sanitária no Amazonas, por conta lá da falta do oxigênio, tá? Então, assim, além de acatar o requerimento de Randolph, o que o Pacheco fez? Ele decidiu que a CPI poderá tratar também de eventuais irregularidades em estados e municípios
conforme propôs o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E ele disse assim, ó, isso vai acontecer desde que limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, tá? Então, essa que está no texto. Então, parte do rito legislativo, né, a leitura do pedido da CPI por Pacheco quer dizer que a comissão efetivamente foi criada, tá? Então, essa é a informação que você recebeu até agora. Então, foi criada essa comissão. Agora, tá, o requerimento deve ser publicado no Diário Oficial do Senado. Depois, o colegiado deve ser formado por 11 membros efetivos e 7 suplentes. E a primeira sessão da comissão é o que marca, de fato, tá, a instalação de uma CPI. Então, vai com calma para você entender o passo a passo aí. Então, uma vez instalada, a CPI tem um prazo de 90 dias para concluir as investigações e esse prazo pode, sim, ser prorrogado. No período, a CPI pode convocar pessoas para depor, pedir acesso a informações e análise de documentos. E, no fim, a comissão, então, elabora um relatório final, na qual parlamentares podem recomendar um relatório final, recomendar aí mudanças, inclusive, na legislação, ou recomendar punições, né? Como, por exemplo, mas que tipo de punição pode ser possível? Sei lá, cassação de mandatos, por exemplo. Prisões também pode acontecer. Então, quem avalia as recomendações e decide como prosseguir são os órgãos que recebem o documento, como, por exemplo, o Ministério Público, certo? Entendido até aqui? Bom, no Senado, o pedido de CPI somou 44 assinaturas. Essas assinaturas é o suficiente para abertura, tá? No mínimo são 27 assinaturas, você recebeu 44, tá? No dia 14 de março, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem determinou aí a ação imediata dos procedimentos para a instalação de uma CPI. Tá? Se você quiser saber também mais sobre isso, também uma reportagem do Nexo Jornal, publicada aqui no dia 13 de abril, né? Eu falei antes 13 de março, só uma correção, eu estou falando com datas de abril, na verdade, tá? É abril. Bom, o Jornal Nexo colocou aqui, ó, como o governismo pode impactar o resultado da CPI da Covid-19. Então, ele faz uma análise interessante, mas como que eles desenvolveram essa reportagem? Eles pegaram analistas da política e do direito que falaram sobre os rumos da investigação a partir da composição e amplitude da comissão, e daí eu peguei uma parte dessa reportagem de um analista e trouxe aqui para nossa aula, mas a reportagem tá lá, você pode ler completa, tá bom? Mas olha só um trecho retirado dessa reportagem que eu apresentei para você, ó. Trata-se de um longo processo. São muitas as variáveis para os rumos de uma CPI. Muitas CPIs sequer chegam ao fim. Outras chegam, mas com relatórios domesticados, neutralizados de polêmicas. Não à toa ficou comum dizer que sabemos como uma CPI começa, mas nunca como ela termina. Quem disse isso que foi o professor Michael Mulhalen, né, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em uma entrevista que foi publicada agora, no dia 13 de abril de 2021, que foi a reportagem que eu mostrei para você há pouco, tá? Bom, certo, Carla, mas então o que foi definido até agora? O que eu tenho de definição até esse momento? Então, vamos lá. O pedido de Randolph foi protocolado no dia 4 de fevereiro, tá? Vai vendo aí a linha. 4 de fevereiro. O pedido de Girão só se deu no dia 12 de abril. E a segunda-feira seguinte, a determinação do Supremo para abrir a CPI, que foi no dia 8 de abril, tá? E olha o que o Pacheco disse durante a sessão que criou a CPI. Ele falou assim, ó, a comissão terá como objeto constante do requerimento do senador Randolph Rodrigues, acrescido do objeto de requerimento do senador Eduardo Girão, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19 e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios. Então, foi assim que o Pacheco
abriu a sessão da CPI. E, por exemplo, ampliar o escopo da CPI para abarcar a atuação dos governadores e prefeitos era uma estratégia defendida por parlamentares governistas e também pelo presidente Jair Bolsonaro, que vem travando uma disputa, ou várias disputas aí com os governadores, criticando decretos e desencorajando ações de isolamento social propostas nos estados, que é uma das medidas aí que são utilizadas mundialmente para combater a Covid-19. Tá? Bom, o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, tá? Se você quiser também, você pode buscar aí o artigo no próprio regulamento, tá aqui a página, volume 1, revisada e atualizada até outubro de 2019. Lá no artigo 146 ele diz assim, ó, não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos estados. Então, não é permitido. Então, esse artigo 146, que está dentro do regimento interno do Senado, diz, então, que não é possível que uma comissão parlamentar de inquérito apure as matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos estados, né? E a questão dos decretos dos governadores na pandemia, portanto, ficam fora desse escopo da CPI, certo? Entendeu por quê, né? Então, segundo a assessoria, inclusive, do Pacheco, o Senado, né, pode investigar, sim, repasses dos recursos federais a estados e municípios, o que abriu margem para incluir a questão de verbas nas investigações, tá? Então, a gente tem aqui, inclusive, a reportagem, ó. Pacheco lê requerimento da CPI da pandemia e oficializa a criação da comissão do Senado, né, no dia 13 de abril de 2021, a CPI foi criada por ordem do STF, o presidente do Senado unificou na mesma comissão pedidos de investigação do governo federal e fiscalização de verbas federais em estados e municípios, tá? Bom, agora, diante de tudo isso, o que falta definir? Você deve estar pensando, mas Carla, então, né? Então eu vou mostrar aqui para você o que nós temos. Na sessão da terça-feira, tá? O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que é líder do governo no Congresso, levantou, então, questões sobre a segurança sanitária para realizar a comissão parlamentar de inquérito durante a pandemia. E, segundo Gomes, a CPI exige a presença dos senadores e, para tanto, parlamentares e assessores precisariam ser imunizados antes de iniciar as atividades, né? Então, aí a reportagem aqui da UOL, né, que coloca isso, então, nos apresenta essa informação. Também no dia 13, ó, CPI da Covid do Senado investigará a União e repasses dos estados e municípios. E é nessa reportagem, então, que eles colocam a questão da necessidade de vacina nos senadores. Randolph, que é o líder da oposição e autor do pedido da CPI, refutou o argumento do Gomes. Ele disse assim, ó, na prática, a questão de ordem apresentada inviabiliza o funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito enquanto durar a pandemia. E aí, eu diria, talvez enquanto durar esse governo, disse Randolph, destacando o ritmo lento da campanha de vacinação no Brasil, que também, se você quiser aprender um pouco mais sobre a questão da vacinação e o ritmo, no dia 3 de abril o Nexo também publicou, olha, no ritmo atual vacinaremos o último brasileiro em 2024, né? E olha, especialista de imunologia fala sobre o risco que a vacinação lenta traz ao surgimento de variáveis resistentes, certo? Então aí a questão aí que a gente já inclusive tem várias aulas, né? Mas pelo menos 2 aulas sobre vacinação aqui dentro do Fox Concursos, você pode buscar na nossa playlist, tá? Bom, ainda na ala governista, o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, pediu que os trabalhos da CPI só se iniciassem no mês de outubro, tá? E também levantando aí como argumento a situação atual da pandemia no país. Randolph também refutou o argumento de Carmo e defendeu que a CPI seja realizada de forma semipresencial, né? Então, essa proposta foi endossada pela senadora Mara Gabriele, do PSDB de São Paulo, que manifestou um apoio à CPI virtual ou semipresencial, mas o assunto ainda não foi decidido pela casa, tá bom? Bom, vamos agora aos integrantes, né? Quem são esses integrantes, afinal de contas? Porque a CPI só pode ser instalada após a definição da maioria absoluta
do colegiado. Isso significa 6 parlamentares, tá? Na prática, são 6 parlamentares. Então, na primeira sessão, são definidos o presidente, o relator da comissão, os membros votam para eleger o presidente e o vice-presidente da CPI, que são os responsáveis ali por coordenar todas as atividades. Então, o presidente da CPI escolhe o relator, que fará o relatório final ali com as decisões do grupo. Então, no regimento interno do Senado, que eu já mostrei para você aqui na nossa aula, não existe um prazo ali pré-definido para os partidos indicarem seus parlamentares, o que abre margem para legendas alinhadas ao governo, que atrasem indicações e, portanto, atrasem a instalação das atividades da comissão. Entretanto, o presidente do Senado pode, por exemplo, definir um prazo, no caso, segundo a reportagem, uma reportagem feita na Folha de São Paulo, que eu já mostrei para você também na nossa aula, o Pacheco diz a interlocutores que considera razoável o prazo de 10 dias, certo? Bom, nos bastidores, o ex-presidente do Senado, bem conhecido por você aí, o Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, é considerado favorito para assumir a relatoria da comissão, mas ainda não há uma definição sobre a presidência. E de acordo com a indicação dos partidos e apuração aí com os líderes das legendas, que foram apresentados em diversos jornais até o dia 14 de abril, segundo o jornal O Estado de São Paulo, a composição do colegiado estava esboçada uma maneira, aqui ó, a reportagem que eu vou te mostrar, ó, comissão do Estadão, comissão CPI alerta o governo e Planalto tenta adiar a funcionamento. Então, o desenho da comissão após definição da maioria das bancadas não agrada o governo, que esperava uma formação mais amigável, aqui no dia 13 de abril, e a formação é essa aqui, olha. Nós temos o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiro, do MDB do Alagoas, Ciro Nogueira, do PP do Alagoas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Eduardo Girão, do Podemos Ceará, Humberto Costa, do PT Ceará, Randolfo Rodrigues, do Rede Amapá, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. E os suplentes são o Jader Barbalho, do MDB do Pará, do Pará, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, Alessandro Vieira, Cidadania Espírito Santo, Zequinha Marinho, PSC da Paraíba, perdão, gente, por que eu tô falando Paraíba? Do Pará, né, Paraíba PB. E indefinida ainda aqui, né, do MDB, PP e Republicanos, que ainda precisa aparecer aí quem é que vai trabalhar nisso aqui, tá bom? Então, essa é a notícia. Mas você, que tá começando no mundo dos concursos, que ainda não entende bem o que é uma CPI, não estudou direito isso ainda, ou já estudou, já esqueceu, ou nunca estudou, ou enfim, tá? Eu vou explicar pra você o que faz uma CPI, tá? Eu vou explicar para você o que faz uma CPI. Inclusive, dentro da plataforma de atualidades do Focus Concursos, não essas que são livres para você assistir, dentro do portal exclusivo aos alunos, tem inclusive uma aula que eu gravei sobre as diferenças entre o executivo e o legislativo. Quem já assistiu sabe que a função principal do poder legislativo é de legislar, ou seja, criar novas leis que sejam do interesse do povo brasileiro, né, além de receber e analisar projetos de lei de outras pessoas. Mas, além da sua função principal, o legislativo também tem algumas tarefas secundárias que são muito importantes, como, por exemplo, fiscalizar, investigar a administração pública e, inclusive, o poder executivo. Tá? E um dos principais instrumentos à disposição do poder legislativo, né, para realizar esse tipo de investigação é justamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente conhece como CPI. Então, assim, afinal, o que vem a ser uma CPI? Porque eu vou começar pelo básico, tá? Qual que é a definição da CPI, né? A primeira coisa que você precisa saber. Então, a primeira coisa que você precisa saber efetivamente é que as CPIs são comissões temporárias da Câmara Federal e do Senado, ou seja, são formas com prazo de validade e objetivos bem definidos, tá? E qual que é esse objetivo? Segundo o artigo 35 do Regimento da Câmara Federal, uma CPI é criada para
investigar um fato que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país, tá? Agora, você já percebeu que sempre que estoura, tipo, um novo escândalo de corrupção, você já começa a ouvir falar de que está sendo formada uma CPI, né, sobre tal escândalo. Já ouviu, né? Você, brasileiro, sempre está acostumado, né? Então, por que você sempre ouve isso? É porque as CPIs servem justamente para apurar esses fatos de grande relevância para a política nacional. E um detalhe bem importante, porque as assembleias legislativas dos estados e as câmaras de vereadores dos municípios também podem criar as suas CPIs quando houver aí um tema de relevância para os seus respectivos âmbitos, né? Certo, prof, entendi o que é uma CPI. Agora, como que é criada uma CPI, afinal de contas, né? Como que vem a ser criada? Então, nós olhamos aqui, tá? Que para uma CPI ser instaurada, é necessário que pelo menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa, que quando eu falo Casa Legislativa, eu me refiro à Câmara e ao Senado, que lá, conforme o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, né, que mostra isso pra gente, né? As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, enfim, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e em conjunto separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores, tá? Então tá lá no artigo 58 da Constituição. Bom, além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado, que a gente chama de o fato determinante. E também tem que ter um prazo certo. Então, normalmente as CPIs duram por 120 dias, mais ou menos, podendo ser prorrogadas por até mais 60 dias. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem na Câmara e no Senado, mais representantes, né, ele terá lá na comissão. E além disso, existem também as comissões parlamentares mistas, os inquéritos, né, e que nós também temos aulas dentro do Fox que eu explico como que são montadas essas comissões e tudo mais, tá bom? Bom, agora, o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer? A gente precisa saber aí, porque no mesmo artigo 58 que eu acabei de ler para você, no parágrafo 3º da Constituição, fica garantido que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, tá? Então, isso significa que a CPI pode a CPI pode convocar indicados para protestar, para prestar depoimentos, ouvir testemunhas, requisitar informações, como eu já disse no começo da aula, requisitar documentos, determinar novas providências, e além disso, eles podem quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal e até o sigilo telefônico dos indiciados, né? Então, quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir que a apresentação de um projeto de lei e, dependendo do caso, aí, pelo envio das investigações do Ministério Público, né, o órgão que se encarregará, inclusive, de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal, né? Agora, o que as CPIs não podem fazer é punir os culpados, tá? Não pode fazer, porque a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe a qual poder? Vamos ver se você lembra? Exatamente, ao Poder Judiciário, né? Então, a CPI limita-se a investigar e, a partir dos resultados das investigações, apontar aos órgãos competentes sugestões de planos de ação e relação em caso que foi abordado. Então, portanto, o que significa isso na prática? Nenhuma prisão pode ser decretada diretamente por uma CPI, salvo em flagrante. Tá certo? Bom, as CPIs, elas também não podem, uma outra questão interessante aqui, que elas também não podem pedir a instauração de grampos telefônicos, por exemplo, o que é diferente de pedir, por exemplo, uma quebra de sigilo do indiciado. Isso sim, tá bom? Bom, então nós temos, né, nós finalizamos aqui a nossa aula, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, dá um like aí,
Comenta, inclusive, aqui embaixo, tá? Porque a sua opinião, os seus comentários aqui embaixo são importantes para que a gente consiga aí analisar como que está o ritmo da escolha dos temas, se você tem alguma outra dica para melhorar. Estamos aqui sempre querendo saber mais sobre você, querido aluno, o que você precisa para ser finalmente aprovado, tá bom? Então é isso, um grande beijo para você e espero você na próxima segunda-feira, né? Na nossa próxima segunda-feira de atualidades. Um grande beijo e até mais!